que é o Olímpicos Corre Supra 2. Então, a Olímpicos convocou os principais influenciadores de corrida do Brasil e fez um lançamento duplo, né? O Olímpicos Corre Supra 2, a gente já estava esperando esse lançamento há algum tempo, foi utilizado na Maratona Internacional de São Paulo, estava nos pés dos vencedores, né? Muita gente no pódio utilizando esse tênis, e a galera só estava esperando duas coisas: quando ele seria lançado e por quanto seria lançado. E aí, na terça-feira da semana passada, tivemos então a revelação. Essas são as cores de campanha e esse é o preço dele, Adriano, R$ 1.299,99. Rodrigo, a Olympus ela está de parabéns por algumas questões. Por exemplo, lançou o modelo a um preço que, digamos assim, surpreendeu o pessoal pelo nível de tecnologia que eles entregaram. Segundo, pela apresentação que fez, transparecendo, deixando de forma transparente toda a tecnologia embarcada no modelo, não esconderam nada, disseram, falaram sobre os processos, falaram sobre custo. Isso aí ajuda muito o consumidor a entender o nível que o tênis está. Terceiro, lançaram o tênis, já disponibilizaram em larga escala em diversas cores. Só se ouviram falar nesse tênis nos últimos dias, então deram uma aula de marketing também. Então, o pessoal dele chegaram com os dois pés na porta, sem medo, porque confiam no produto que estão apresentando. E muitas pessoas já soltaram vídeos, já soltaram seus relatos. O que a gente pode realmente observar é que o tênis mudou completamente em relação à versão 1. É uma característica da Olímpicos ouvir o feedback dos seus clientes e até do grupo que participa na cocriação lá dos modelos. Então, queixas como o tênis era muito firme, resolveram nessa edição 2, deixaram o tênis mais leve, a precificação em relação a um aumentou, mas aumentou de uma forma assim bem sutil, suave, e com toda a tecnologia embarcada que foi apresentada, o consumidor entendeu plenamente. Oferta de cores, deram mais maciez ao tênis, fizeram um modelo leve, mais sensação de propulsão. Então, esse modelo tem causado um burburinho assim entre o público da corrida, que está sendo interessante demais de se observar e pode se tornar até um estudo de caso. Exatamente. Realmente, a Olímpicos fez uma apresentação, eu diria assim, das mais elogiáveis, porque a gente que trabalha com tênis de corrida, né, a gente vê às vezes uma certa deficiência da marca em comunicar aquilo que de fato ela mexeu no tênis, por onde, qual foi o caminho para melhorar o produto. E a Olímpicos conseguiu demonstrar isso de uma forma muito fácil, muito didática, né? Qual foram os upgrades nas espumas, né? O que foi que eles pontuaram para fazer a mudança, e uma mudança que aconteceu em apenas um ano, né? Se a gente for considerar que normalmente os tênis de placa, né, que tem mais alta tecnologia, levam 24 meses para serem desenvolvidos, a nova versão, no caso do Supra, já foi de um ano para o outro. Então, já colheram os feedbacks do Supra 1 e cerca de um ano depois conseguiram trazer um Supra 2 de fato muito melhor. A gente vai explicar algumas das diferenças aqui na live, tá? A gente vai ter que entrar um pouquinho no tecniquez, mas é para vocês entenderem qual é o tamanho do salto que a Olímpicos deu, principalmente nesse produto aí, que é o produto mais tecnológico e mais caro da marca, nesse momento, e a gente vai explicar direitinho para vocês o que realmente mudou no tênis, além do visual. Vocês estão vendo aí, a gente continua com aquele carnaval de cores, muita gente não gosta, Adriano, até no início da live o pessoal pediu aí, cadê o All Black? Né? Cadê aquela cor que os atletas estavam usando ainda como protótipo, né? Aquela cor toda preta com as pintinhas coloridas? Por enquanto, nesse momento, não teremos, mas uma outra coisa que é importante pontuar, né? Então, assim, é um tênis que tem todas as características e tecnologias de um super tênis de primeira categoria, tá? Tivemos uma mudança na espuma e a gente vai explicar no ponto a ponto agora qual é a diferença da espuma do Supra 2 para o Supra 1. Mas, Adriano, uma coisa importante também, ele é aprovado para uso em competições oficiais, né? Então qualquer competição que use o selo da World Athletics, você vai poder utilizar o seu Corre Supra 2. Por enquanto ele consta lá, né? Eu consultei agora há pouquinho antes do início da live
né, a questão da aprovação do Supra 2. Logo, logo eles vão atualizar, então, né, vai sair essa cor aí, vai entrar, logicamente, a cor de campanha. E, bom, se tratando de um super tênis de placa de carbono, logicamente que ele vai concorrer, né, com todos os outros tênis dessa categoria. Então, para citar os mesmos modelos que a gente já citou na questão do Fila Racer Carbon 3, então aí, por exemplo, o Adios Pro 4 para representar, né, os tênis das marcas internacionais, vocês vão ver que a maioria é de R$2.000 para cima. O Puma Deviate Nitro 3 aí, por enquanto, continua com esse preço, não sei quando vão reajustar, né, mas acho que também é um tênis com uma tecnologia muito interessante por um preço razoável, mas claro, a gente está vendo aí uma disputa muito acirrada entre Olímpicos e Fila para entregar qual é o super tênis mais acessível. Nesse momento, o Olímpicos está com uma pequena vantagem, né, de R$200, mesmo aí com as grandes atualizações que a gente vai demonstrar a partir de agora. Galera, diga. Antes de você começar, eu queria só falar com o pessoal do chat aqui. Pessoal, prestem atenção nessa apresentação que o Rodrigo vai fazer para vocês, explicando o que aconteceu nesse Supra 2 e como é o desenvolvimento do processo. Foi uma das explicações mais simples e mais assim bacanas que eu tive para entender isso e está muito legal de vocês perceberem. Com relação às cores, a gente tem visto que a Olympus ela vai mexer muito nessas cores ainda. A gente pode esperar, com certeza, modelos mais discretos ou até ainda mais ousados, eles têm esse, digamos assim, esse costume e essa amplitude de cores que eles gostam de trabalhar. Então, podem ficar tranquilos aí que daqui até o fim do ano a gente ainda vai ver esse Supra e até o Turbo em diversas outras cores. Mas fiquem ligados agora nessa explicação que ela tá, ó, assim, espetacular. Então vamos lá, galera. Se a gente for pegar a ficha técnica do Corre Supra 2 e do Corre Supra 1, vocês vão ver muitas similaridades. O peso, né, é praticamente a mesma coisa, não mudou muito, embora a gente já tenha pesado a nossa amostra aqui no tamanho 41, pesa mais ou menos 214 gramas, tá? Então eu acho que no tamanho 40, de fato, ele vai ser até um pouco mais leve do que a Olímpicos está divulgando, tá? Mas, via de regra, podemos dizer que o peso não mudou tanto assim, tá? A placa continua sendo de fibra de carbono, tripla camada, revestida com grafeno, então, em tese, não tivemos uma grande mudança, embora a curvatura dela esteja um pouquinho mais agressiva, a placa não tivemos grande evolução. Onde está a grande diferença entre Corre Supra 1 e Corre Supra 2? Está na espuma, que no Corre Supra 1 a gente tinha o NTX, tá? Para quem não sabe, a sigla NTX seria nitrogênio super expandido, então o X de expansão, que era feita à base de PIBA. PIBA, para quem não sabe, é o composto mais nobre do mundo da corrida. Se a gente considerar as grandes marcas internacionais, a maioria utiliza o PIBA como sendo a sua super espuma e o nitrogênio sendo o gás de injeção. Normalmente a gente tem ou injeção de nitrogênio ou de CO2, então no caso do NTX era injeção de nitrogênio. No processo Supercritical Foam, que é também o processo mais avançado, mais tecnológico que a gente tem hoje na formulação das espumas de tênis de corrida, mas o processo era feito em beads, tá? Guardem esse nome aí, Supercritical Foam em beads. Já no Supra 2, a gente tem o NTX Pro 2.0, então a gente já tem aí a adição, é uma segunda versão do NTX e agora ele leva a sigla Pro, vocês vão entender por quê. Também é feita à base de PIBA com injeção de nitrogênio, mas o processo é diferente. É o Supercritical Foam com o processo Small to Large. Eu vou explicar para vocês agora, passo a passo, qual é a diferença no processo de fabricação de uma espuma e da outra. Então, no Supra 1, a gente tinha o processo de Supercritical Foam, então expansão da espuma através de injeção de gás nitrogênio em estado supercrítico. Como isso é feito? Em um autoclave, que seria como se fosse uma panela de pressão gigante. Então, em alta temperatura e pressão, a gente vai injetar o gás dentro dessas bolinhas aqui transparentes que a gente tem ali, são os beads, os grãos. Tá? Elas são partículas bem pequenininhas, duras, rígidas. Tá? Se você aperta assim, você vai sentir, nossa, ela é realmente dura. Mas depois do processo de expansão, elas acabam ficando maiores e mais fofinhas, tá? Como se fossem, então, né, grãozinhos de isopor. Esses grãozinhos de isopor vão ser compactados e aí sim a gente vai ter, né, a produção da espuma final ali, da entressola, então feita de forma de compactação
desses grãos. Então, quando a gente pegava lá a entressola do Supra 1, a gente via que ele era feito de pequenas partículas. Outras espumas que utilizam esse mesmo processo, né? O próprio Boost da Adidas foi o primeiro processo aí que trouxe aí nessas partículas com alto retorno de energia. A gente tem os tênis da Saucony também, muitos, né, da tecnologia Power Run, usa esse processo em beads, né, que tem sim propriedades superiores ao EVA. Então, se a gente comparar a espuma do Supra 1 com uma espuma feita à base de EVA, ele é sim com propriedades muito maiores de maciez, retorno de energia e tudo mais. Mas a galera reclamou, né, Adriano? A Olímpicos ouviu que, olha, essa espuma é legal, ela é diferente, ela é tecnológica, porém, ela não entrega o mesmo nível de amortecimento que as outras super espumas e o retorno de energia, né, o efeito cama elástica também ficou devendo na espuma do Supra 1. Então, a Olímpicos, ouvindo isso, foi atrás, né, de achar um novo processo e aí sim eles encontraram o processo que, em vez de utilizar os beads, usa o processo chamado small to large. Em inglês, seria do pequeno para o maior. E aí o processo é diferente. Em vez de a gente utilizar as pequenas partículas, a gente já sai de uma peça que tem basicamente o formato de uma entressola, só que uma peça bem pequenininha. A gente chama de baby shoe, tá? Então é como se fosse uma entressola em miniatura, rígida, dura, também feita à base de piba. Só que aí é essa pecinha inteira que vai para o autoclave, para a nossa panela de pressão, e ela inteira é inflada de uma única vez. Então você praticamente já tem ali a expansão total da espuma, né? Que então sai do baby shoe e vai para uma forma que a gente chama de tarugo, que é muito mais expandida, então mais leve, mais macia e com propriedades, logicamente, superiores. Então esse é o processo que é utilizado para a fabricação da espuma do Corre Supra 2, então o NTX Pro 2.0, também feito à base de Supercritical Foam, porém, em vez de usar o processo em beads, em partículas, usa esse processo chamado Small to Large. Qual outras espumas usam o Small to Large? A Nike usa com Zoom X, a Adidas usa com Light Strike Pro, a ASICS usa com Flight Foam Turbo. Então, todas as grandes marcas utilizam esse processo que, nesse momento, tá, em 11 de maio de 2025, é atualmente o mais avançado que a gente tem. E aí você vai me perguntar, mas, Rodrigo, na prática, tem diferença? Eu vou dizer para vocês, tem. Tem por um motivo muito básico, tá? E aqui vai, né, uma parte um pouco mais de física. Na espuma do Corre Supra 1, a gente tinha várias partículas separadas, né? Só que cada uma estava alinhada em uma posição diferente, né? Uma orientação diferente. Então vocês vão ver que todas as setinhas elas não estão exatamente apontando para a mesma direção. Então quando você pressionava a entressola, ela devolvia sim energia, o vetor final era assim para cima, porém a gente tinha uma certa dispersão. Então é por isso, por causa desse desalinhamento das partículas, que a gente não tinha o máximo de retorno de energia no Corre Supra 1. Agora, no Corre Supra 2, vocês estão vendo como ele é feito de uma única forma, de uma única expansão, né, de um único momento, a gente tem um certo alinhamento das molinhas da entressola. E aí, gente, a gente tem uma maior maciez do tênis e um retorno de energia muito superior. Então é por esse motivo técnico, tá? E a Olímpicos trabalhou bastante nos últimos 12 meses para trazer essa diferença de processo, que a gente vai ter uma melhora significativa na eficiência do Corre Supra 2 em relação ao Corre Supra 1. Se você, como eu, não curtiu muito o Corre Supra 1, achou ele firme, não achou que ele tinha um grande retorno de energia, eu os convido, se vocês puderem, experimentar o Corre Supra 2. Tá super diferente, tá? A gente já está testando ele aqui no Tênis Certo. Logo, logo vamos trazer o review e as comparações que eu sei que vocês querem com os seus principais concorrentes, tá? Mas só pelo fato dessa mudança de processo de tecnológico, a gente teve um avanço significativo na melhora das propriedades do Corre Supra 2. Era isso, Adriano. O que achaste da apresentação? Eu achei maravilhoso, Rodrigo. Olha como a gente tem pessoas técnicas daqui. O André Versiani, ele disse o seguinte: o nome disso aí que você explicou é vetorização de torque. Olha, e ele está falando de André, que eu conheço ele aqui, um engenheiro mecatrônico. O rapaz aqui, o negócio está ficando técnico até demais. Mas, Rodrigo, excelente explicação. Com certeza facilita o pessoal entender cada vez melhor e a evolução que a Olímpicos está trazendo para o nosso mercado, para nós brasileiros.
é realmente algo assim bonito de se ver. E, como eles costumam dizer, democratizando, né? Democratizando a tecnologia, trazendo assim preços relativamente acessíveis comparado aos outros preços que nós temos no mercado. Importante frisar também, bater nessa tecla, que na apresentação deles eles deixaram claro que eles estão utilizando aí 100% de piba na entressola, não é um blend, é um material 100% da espuma mais premium que há no mercado atualmente. E uma outra coisa para pontuar é esse processo que a gente chama de supercritical foam, então de você inflar as entressolas dentro de um autoclave, a gente não tem no Brasil, tá? Porque são máquinas muito grandes, muito caras, e que não é qualquer lugar que você consegue instalar uma dessas. Então, no momento, a Olímpicos está importando, está fabricando as entressolas, apenas a entressola, no Sudeste Asiático, e aí ela monta o tênis aqui no Brasil, né, nas fábricas da Vulcabras, tá? Então, assim, não sabemos se num futuro, quem sabe, né, o pessoal se anima e realmente coloca um autoclave aqui no Brasil, mas no momento, tá, eles estão fazendo a importação separadas apenas desse componente da entressola, e mesmo assim, mesmo com os custos de frete, né, calculem vocês aí, né, você tem um container com volume finito, e aí você tem um material que é super leve, né? Então o custo disso realmente acaba saindo bem caro, e ainda assim a marca conseguiu trazer aí por um preço que, quando, claro, comparado com os seus concorrentes, é bem mais acessível. Mas, Adriano, não satisfeita em trazer essa inovação gigantesca no Corre Supra,